Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Silva, coloca para nós o tema da nossa mensagem de hoje. Irmãos, vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Hoje é a segunda mensagem da nossa série. Vão ser uma série de 4 mensagens. Você que não ouviu a primeira mensagem, você pode estar procurando lá no YouTube ou tá lá no grupo da igreja também, para que essa palavra encontre o seu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 8. O tema dessa série é Remindo o Tempo entre o jardim e a eternidade, baseado em Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são maus. Romanos 8,19. Romanos 8,19. Meu irmão, essa é uma mensagem, assim como foi a nossa primeira mensagem, é uma mensagem que vai nos fazer pensar um pouco. Então eu queria que você ficasse comigo, porque talvez se você perder a introdução da mensagem, vai chegar no meio do caminho, você não vai saber sobre o que a gente está falando. Então eu queria que você ficasse aqui comigo, não vou me alongar. Nossas mensagens têm sido rápidas. Então o momento que você está aqui na igreja, que você realmente esteja aqui. Não se distraia, coloque os seus pensamentos e a sua mente no Senhor, para que nós possamos, para que essa mensagem encontre o nosso coração essa noite. Romanos 8,19 diz bem assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Pai, entregar ao Senhor esses dízimos e essas ofertas que aqui foram entregues, que o Senhor continue abençoando os teus filhos. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através dessa mensagem. Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós e que essa mensagem encontre morada em nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós saímos do jardim e vamos avançando na revelação bíblica, nós vamos avançando nas escrituras, nós entramos em um mundo que é marcado por uma ruptura por causa do pecado do homem. Uma ruptura que vai além do homem, que vai além daquilo que aconteceu com o homem. O apóstolo Paulo, na epístola de Romanos aqui, ele revela que toda a criação foi profundamente afetada pelo pecado do homem. Não foi só o homem que foi afetado por causa do pecado, mas toda a criação foi afetada por causa dessa ruptura, por causa do pecado ali no jardim. Não se trata apenas de um problema humano, só de um problema nosso, mas se trata de uma desordem que alcançou toda a existência, que alcançou toda a criação. Então ele afirma que a criação ela foi submetida à inutilidade. Isso significa que ainda que o mundo
funcione, ainda que o mundo produza, ainda que ele se mova, ele não se move na sua plenitude, ele não produz em sua plenitude. O mundo continua existindo, mas não como deveria existir. Isso não acontece por causa da criação em si, mas acontece por causa do pecado, como consequência dessa ruptura do pecado, dessa separação do homem com Deus, dessa ruptura do pecado ali no jardim. Então, conforme está escrito no livro de Gênesis, quando narra ali a queda do homem, acontece essa ruptura, e agora todo o mundo e o universo não está funcionando em sua plenitude. E essa condição é descrita aqui pelo apóstolo Paulo, e ele descreve isso como um cativeiro da degeneração. O mundo está num estado onde tudo se desgasta, onde tudo se esgota, onde nada funciona na sua plenitude, naquilo que Deus criou para ser. E dentro dessa realidade, o homem vive. Não só dentro dessa realidade quebrada, mas o homem faz parte dessa realidade quebrada. Não só está inserido dentro dessa realidade, mas como ele também faz parte. Assim como o homem está quebrado, toda a criação está quebrada por causa do pecado. Então, por isso que Paulo vai declarar que toda a criação geme. Existe um gemido, meu irmão, universal, uma tensão constante. Existe uma expectativa constante, não só nossa, mas de toda a criação, em que tudo vai ser restaurado pelo poder que há no Senhor Jesus. Esse gemido não está só ao nosso redor, mas está dentro de nós. Porque assim como nós falamos na pregação passada, Deus colocou a eternidade dentro de nós, e ainda que o homem não consiga compreender isso plenamente, isso está dentro de nós. Então Paulo está nos dizendo aqui que nós também gememos em nossa intimidade, que há uma inquietação profunda dentro de nós, uma expectativa dentro de nós, que nós não conseguimos suprir elas, ou não conseguimos resolver elas com conquistas de bens, que nós não conseguimos resolver isso com descanso físico, que nós não conseguimos resolver essa inquietação dentro de nós com as distrações que nós temos nos dias de hoje. E isso explica o nosso cansaço de alma, isso explica a nossa correria, todo o nosso cansaço. Vivemos em tempos de avanços tecnológicos, conforto, temos acesso, mas estamos crescendo em níveis de cansaço, de ansiedade e de depressão. Quando você vai conversar com algumas pessoas mais antigas, até pessoas que moravam aqui no Village, desciam lá no rio para buscar água, para lavar roupa. Pessoas que para poder comer algo tinha que plantar, produzir. Pessoas que andavam a pé, pessoas que, sabe, a gente ouve histórias que a gente fala assim, cara, como que essas pessoas conseguiram fazer tantas coisas nesse tempo? E hoje não, hoje, apesar de a gente às vezes reclamar do nosso dinheiro, do nosso poder de aquisição, nós temos acesso à tecnologia muito melhor que os nossos pais ou que os nossos avós tiveram. Nós temos televisão, nós temos internet, temos computador, temos Instagram, temos celular do bom, mas ainda existe uma inquietação dentro de nós, uma insatisfação dentro de nós, que nunca será suprida com esse progresso da humanidade, ou esse progresso da ciência. Porque cada vez que produz um celular melhor, o que a gente tem, que já atendia a gente, já não atende mais. Eu estava conversando, acho que esses dias, com o Mateus, e eu falando assim, cara, como que a gente vive com R$1.000 e a gente passa a ganhar 3.000 e o dinheiro continua não dando? Como que a gente continua, como que a gente consegue viver com menos e quando chega no muito parece que ainda não dá? Porque essa inquietação, essa insatisfação nunca será solucionada dentro de nós pelas coisas que são passageiras dessa terra. Então,
a ciência, ela observa isso e ela dá nomes a isso, ela dá nome a essa inquietação, ela dá nome à depressão, ela dá vários nomes a esse staff que nós temos ao longo do caminho, a essas situações que nós sentimos. Mas isso já está escrito na palavra desde a origem, desde a queda, desde Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que toda a criação está gemendo, esperando essa redenção, esperando que o Senhor cure toda a nação. O homem muitas das vezes está procurando sentido, ou está buscando plenitude em uma criação que foi submetida à frustração. É impossível que você alcance plenitude nessa terra se toda a criação foi submetida à frustração. Se tudo que é passageiro foi submetido à frustração. Então, estamos em busca de descanso dentro de um sistema que também está gemendo. Isso vai gerando em nós marcas significativas, que a gente está sempre buscando algo para satisfazer o nosso coração, sempre buscando algo para satisfazer a nossa alma, sempre nos esforçando mais, um constante esforço em busca de satisfação que nunca pode ser completa, que nunca pode ser satisfeita, porque o nosso problema não é a satisfação nas coisas dessa terra, o nosso problema é a satisfação no Senhor Jesus. O que foi quebrado foi o nosso relacionamento com o Pai. Quando nós temos comunhão com Ele, quando nós estamos nesse lugar de comunhão, nós encontramos satisfação, porque a satisfação não pode estar naquilo que é passageiro. A nossa satisfação só pode estar naquilo que é eterno. Você não vai encontrar satisfação, meu irmão, no lugar onde também está gemendo, aonde foi aprisionado. O tempo antes era um cenário de comunhão, e agora o tempo antes era um cenário de comunhão, como nós falamos na pregação passada, e agora nós estamos debaixo dessa pressão do tempo, onde nós já acordamos com o tic-tac, onde nós já acordamos com o celular despertando, com o nosso despertador na correria do nosso dia a dia. A nossa rotina que nos cobra, que nos exige, e que não exige pouco, exige tudo de nós. Quantos de nós chegamos num domingo como esse, dá para ver na cara dos irmãos o cansaço, a fadiga. No culto de quarta-feira, o cansaço, a fadiga. Porque existe um cansaço dentro de nós por causa da nossa rotina, pressionados pelo tempo. A vida cobra, e parece que ela tem cobrado cada vez mais. Quantos de nós entramos na vida adulta sem nenhuma experiência ou nenhum treinamento? E quando entramos na vida adulta, nós vemos que ela cobra, e cobra caro. E quando você casa, de fato você vive essa palavra: quem não trabalha não come. Quando você sai, eu lembro, quando eu morava com os meus pais, meu pai toda tarde, ele chegava do serviço, ele chegava com uma sacola de pão e um saquinho de leite. Era leite ainda no saquinho ali, né? Ele chegava com pão, era certo, toda tarde ele chegava com pão e leite. Quando eu casei, eu falei assim: como que meu pai fazia isso, cara? Como que meu pai comprava pão todo dia? Eu não consigo. Como que ele comprava pão e leite todos os dias? Porque quando a gente encara a vida adulta, a gente vê que as coisas são muito mais apertadas do que a gente imagina. E a vida adulta cobra um preço que muitas das vezes a gente não está preparado para pagar. E a nossa alma
vai se desgastando, tentando acompanhar isso. A nossa alma não dá conta de acompanhar essa evolução, de acompanhar todos os nossos afazeres do dia a dia. O nosso corpo está indo, a nossa mente está indo e a nossa alma está em aflição, porque não consegue dar conta de tudo que nós precisamos resolver. E a alma vai se desgastando. E mesmo quando o corpo não está exausto, muitas das vezes o nosso interior está exausto. Quando a palavra de Deus diz, como a gente pregou no domingo passado, que ainda que o seu trabalho não seja no sol, arando a terra, que ainda que o seu trabalho seja no ar condicionado, muitas das vezes a nossa alma está suada, a nossa alma está aflita. Existe uma fadiga existencial que não resolve, meu irmão, com pausas, não resolve com descanso físico, porque é uma fadiga espiritual, porque não é uma fadiga que pode ser resolvida dentro do tempo, só pode ser resolvida por aquilo que é eterno. Mas Paulo, ele não nos deixa apenas com esse diagnóstico de dor, muito pelo contrário, ele nos conduz a uma esperança, e ele começa afirmando para nós que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. E isso muda, meu irmão, a nossa perspectiva, porque o sofrimento é real, as aflições são reais, o cansaço é real. Mas esse cansaço, essa aflição, essa falta de tempo não é o final. Existe algo sendo preparado para nós, e esse algo é eterno. Algo que vai satisfazer a nossa alma de uma vez por todas. O Senhor está preparando para nós algo que não vai acabar com o tempo, mas é algo que é eterno. Ô meu irmão, quem de nós não já ouviu assim: não se faz mais guarda-roupa como antigamente, não se faz mais geladeira como antigamente, não faz carro mais como antigamente. O nosso senso daquilo que é bom precisa durar. Tudo que não dura, que é muito passageiro, não é bom o suficiente para nos satisfazer. É por isso que tudo que passa é incapaz de satisfazer quem tem a eternidade dentro dele. Para ser bom, tem que ser eterno, tem que durar, meu irmão, porque a nossa alegria não pode ser passageira, a nossa paz não pode ser passageira, não pode ser condicionada. É por isso que a paz do Senhor excede todo o entendimento. Porque dura, porque não está dentro desse tempo, mas vem daquele que criou todas as coisas. Existe algo maior. Ele diz no versículo 18: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu irmão, não é a glória que nos será revelada, mas é a glória que em nós será revelada. Essa glória é revelada em nós, porque somos nós que, à medida que conhecemos o nosso Senhor, somos transformados. Não é o Senhor que vai entrar na nossa realidade, no nosso tempo, Ele já fez isso. Agora é nós que vamos entrar na realidade eterna do Pai. É nós que estamos voltando para o nosso lugar de origem. É o Senhor que vai restaurar todas as coisas. A criação geme, mas esse gemido é como dores de parto. Meu irmão, o Mateus falou sobre isso aqui na EBD. Dores de parto, meu irmão, não é o fim. Dores de parto aponta para algo novo. Dores de parto aponta para aquilo que o Senhor está fazendo. Dores de parto aponta para a redenção em Cristo Jesus.
Esse gemido, essas dores de parto, não é para que você tenha medo, mas é para que você tenha esperança que o Senhor está gerando algo novo. Há uma restauração prometida. A criação será liberta, e essa libertação está diretamente ligada à manifestação dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui, amém? O Senhor está apenas nos amassando, nos preparando para alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós. E Paulo, ele é ainda mais íntimo no seu texto, nos textos um pouco para baixo, ele vai dizer que em meio à nossa fraqueza, o Espírito nos auxilia. Mesmo quando não sabemos como orar, quando não conseguimos expressar o nosso sentimento, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos que não podem ser traduzidos com palavras. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já saí de casa 3 horas da tarde, fui no monte orar porque precisava falar com Deus, e quando cheguei lá não conseguia falar nada. Aflição de alma. E é nesse tempo que você não sabe o que falar, ou nesse tempo que a situação que você está passando, você acha que vai sucumbir, você acha que vai parar, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você. E ainda que você não saiba como orar, mas se você é um filho de Deus, o Espírito está intercedendo nesse exato momento por você. Ainda que palavras não saiam da nossa boca, o Senhor nunca nos deixa sozinho. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser traduzidos em palavra. Isso significa que mesmo no limite da nossa alma, do nosso dia, daquilo que nós estamos enfrentando, o Senhor habita dentro de nós. O Senhor habita em nós. Enquanto a criação está gemendo, enquanto nós estamos esperando a redenção de todas as coisas, enquanto a nossa alma está gemendo, o Espírito está dentro de nós, intercedendo por nós. Meu irmão, você nunca esteve sozinho. O Senhor te vê nos seus piores dias. O Senhor está lá. O Senhor não está do lado, o Senhor está dentro de você, intercedendo por cada um de nós. E essa é uma base de uma vida que é centrada no Senhor. Quando você está na igreja, ou quando você está em Cristo Jesus, não é que as pressões da vida não vão te alcançar, não é que os problemas não vão te alcançar, não é que as decepções não vão te encontrar, mas é que quando você está com Deus, você passa por todas essas coisas confiando nele, tendo o consolo dele, sendo sustentado por ele. Não é que quando você está na igreja, que quando você dedica a sua vida ao Senhor, que você vai passar. Não, meu irmão. A criação está gemendo, o mundo está uma bagunça, a nossa alma está uma bagunça, mas o Senhor está dia após dia nos sustentando em suas mãos. Não é a eliminação do sofrimento, mas a certeza de que o Senhor tem preparado algo muito maior para nós, algo que é eterno, que não vai passar. Um pouco antes, ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não se compara com o peso de glória que está sendo preparado para nós. Toda a nossa angústia, toda essa desordem vai ter fim. E finalmente seremos totalmente satisfeitos no Senhor, vivendo plenitude com Ele. Quando nós temos a nossa vida, nós entendemos isso.
Isso começa a reposicionar os nossos pensamentos, a reposicionar as nossas atitudes. Paramos de esperar do mundo aquilo que ele não pode nos oferecer. Paramos de esperar dessa terra aquilo que ele não pode nos dar. Colocamos os nossos olhos não naquilo que é visível, mas colocamos os nossos olhos naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Caminhamos com paciência no Senhor. Como é difícil caminhar com paciência. Entender que tudo que nós passamos não são processos vazios, mas que o Senhor está nos preparando para um propósito muito maior. E eu falo isso porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, como que é difícil para nós caminhar com paciência. Porque esse dia eu estava falando com a minha esposa, estava falando com a Angélica, eu falei assim, caraca, mano, você já vai pro 4º mês. E tipo assim, tá acontecendo. E às vezes a gente esquece que tá acontecendo. Mas foram 8 anos de paciência, orando, clamando, pregando no Dia das Mães, pregando no Dia dos Pais, apresentando criança, esperando o momento de Deus, quando que será o nosso. Quem coloca a sua confiança no Senhor, meu irmão, quem se deleita nele, não tem pressa de nada, porque tem certeza que Deus faz tudo no tempo certo. Só que quando a gente vive aprisionado no tempo, a gente está sempre correndo, a gente está sempre apressado. Mas quando a gente coloca os nossos olhos na eternidade, sabe que aquilo que Deus está fazendo é muito melhor e muito maior. Se você espera nesse tempo ser satisfeito, a criação geme, meu irmão. Toda a criação geme pela restauração. Você não vai ser satisfeito nesse tempo. Você só vai ser satisfeito na eternidade. Remir o tempo, meu irmão, nesse contexto, não é fugir da realidade, não é fingir que não tem nada acontecendo, mas é viver nessa realidade com a consciência de eterno. De saber que você não foi feito para esse tempo, mas você foi feito para desfrutar de comunhão e contemplação do nosso Senhor Jesus. É discernir. Remir o tempo é discernir o que realmente importa. O que mais importa na sua vida, meu irmão? O que mais importa para você? Ou o que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? O dinheiro? Um emprego, as conquistas dessa terra, o que tem roubado o primeiro lugar na sua vida? Sabe, meu irmão, hoje o que mais cresce é o número de desigrejados, é o que mais cresce. E a pessoa, ela fala assim, não, eu só não estou indo. A primeira coisa que uma pessoa que não está firmada no Senhor para de fazer é ir na igreja. Som do seu coração para ver assim se dia de domingo e de quarta-feira o seu coração queima para estar na casa do Senhor. São só 2 dias na semana. Eu sou ousado em falar que quem não vem na quarta e não vem no domingo, pouco ora em casa ou pouco lê a palavra. Eu ouso a dizer que os que estão na quarta e no domingo são os que mais se dedicam à palavra durante a semana. Então sonda o seu coração e para de mentir para você mesmo, porque talvez você está indo a passos largos para o inferno, achando que está indo para o céu. Então sonda o seu coração, pede para o Senhor ver se há em você algum caminho mau, porque talvez as aflições dessa vida, as metas dessa vida, roubaram o primeiro lugar do Senhor na sua vida tem tempo.
Deus não é mais o centro. E você insiste em mentir para você mesmo, quando Deus está no segundo lugar em tudo na sua vida. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, não é quando tem tempo ou quando nos sobra tempo. Então remir o tempo, meu irmão, é discernir o que realmente importa para nós. É não permitir que a pressão do tempo apague a nossa esperança. É não permitir que as pressões da nossa vida nos roube da eternidade. O mundo ainda está em desordem. A criação ainda está gemendo. E a vida continua exigindo de nós. Mas é somente em Cristo, somente no nosso Senhor, que você pode alcançar esperança e refrigério para a sua alma. Porque o sofrimento não se compara com a glória que está preparada para nós. Porque as dores do parto, meu irmão, o gemido, não é o fim, é apenas um anúncio de que a redenção está próxima. A grande tribulação, e nós estamos estudando escatologia nas nossas EBDs, e a grande tribulação e todos os sinais, não é para que a gente tenha medo, não é para que a gente fique assustado, não é para que a gente fique aterrorizado, mas é um anúncio de que o Senhor está perto. Isso deve queimar no nosso coração e não colocar medo e dúvida. Para remir o tempo, precisamos em Cristo, meu irmão, deixar de apenas estar tentando sobreviver ao tempo, mas passar a ser alguém que vive esperando com convicção e paciência a revelação da eternidade. Eu quero que você saia daqui hoje e você comece a sua semana não como alguém que está tentando dar conta de todas as suas demandas, não como alguém que está correndo contra o tempo para conseguir fazer tudo o que precisa ser feito no tempo certo. Não, meu irmão. Eu quero que você saia daqui essa noite com os seus olhos na eternidade, com os seus olhos do Senhor, desfrutando de quem Ele é, contemplando a beleza do nosso Deus, entendendo que existe uma redenção para nós, existe uma redenção para todas as coisas que foram criadas. De que quando nós adentrarmos nesse lugar de eternidade, todas essas demandas serão nada comparado à glória do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero terminar lendo Romanos 8, 28, que diz bem assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também os chamou, e os que chamou a estes igualmente justificou, e os que justificou também os glorificou. E o 31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Meu irmão, se aquele que não poupou o seu Filho, como que Ele não nos dará as demais coisas? Quem
poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode trazer condenação sobre você, meu irmão? Ou quem pode te julgar? Quando Deus, que é santo, Criador de todas as coisas, te justificou. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede ao nosso favor. O Deus Criador dos céus e da terra, foi Ele que morreu por nós, e não só morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e intercede por cada um de nós. Do que você tem medo? O que aflige a sua alma? Deus, Criador dos céus e da terra, te escolheu, te justificou, te glorificou, intercede por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O 37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, nada pode nos separar do eterno. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente ou do porvir. Nós pertencemos a um Deus Criador. Nós não pertencemos a essa realidade de tempo. Nós pertencemos à eternidade em Cristo Jesus. Não busque satisfação aonde também está gemendo. Não busque satisfação aonde também está esperando por redenção. Está com a alma aflita, está precisando de algo, procure no eterno, porque só Ele pode satisfazer aquilo que Ele mesmo plantou em nós. Curva a sua cabeça, eu quero te conduzir em uma oração nesse momento.